Ok, vamos então passar agora para o exercício 15 da página 42. Então aqui colocar exercício 15 da página 42. Ora, na figura está representada num referencial ortonormal ao XYZ a pirâmide quadrangular regular. Portanto, temos ali uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, portanto CBAD é um quadrado, e é uma pirâmide regular. O que isso significa é que CV, portanto, o comprimento dar esta CV, dar esta DV, dar esta AV e dar esta BV é exatamente igual. Ou seja, o ponto V, quando é projetado na base, CBAD, quando ele é projetado, vai coincidir exatamente com o centro da base. Ou seja, o centro do quadrado CBAD. Diz ali, seja é o centro da base da pirâmide. Portanto, aquilo que eu acabei de dizer, no fundo, é que o ponto V, quando é projetado sobre a base da pirâmide, ele vai coincidir exatamente com o ponto E. Portanto, o ponto E é o centro da base da pirâmide. Sabes que o ponto V tem de coordenadas menos 1, 19 meios e 4. Portanto, o ponto V tem de coordenadas menos 1, 19 meios e 4. O plano ABC é definido por... Portanto, o plano ABC é um plano definido pela equação cartesiana menos x mais 6y mais z mais 14 igual a 0. A reta VA é a reta definida pela condição x mais 2 igual a 2y mais 6 sobre 25 igual a z menos 2 sobre 2. Escreve uma condição vetorial que define a reta EV. Portanto, este é o 15.1. O que se pretende aqui no 15.1 é, então, a equação vetorial da reta EV, sendo E o centro da base da pirâmide. Ora, para eu determinar a equação vetorial de uma reta, o que é que eu necessito? Necessito de um ponto dessa reta. Ora, um ponto da reta muito simples. Pode ser o ponto V, de coordenadas menos 1, 19 meios 4. Agora, aqui a questão está no vetor diretor da reta. Porque qual vai ser o vetor diretor da reta? Ora, eu preciso de um vetor que tenha a mesma direção da reta. Nós sabemos que a reta EV, pelo facto da pirâmide ser regular, contém exatamente a altura da pirâmide. Aliás, o segmento de reta EV é a altura da pirâmide. E como é a altura da pirâmide, EV é perpendicular à base, ou seja, é perpendicular ao plano CBA ou ABC. Nós temos, de facto, a equação desse plano. Ora, repare-se aqui numa questão. Se uma reta é perpendicular a um plano, naturalmente, o vetor normal a esse plano pode ser um vetor diretor daquela reta. E, portanto, é isso que nós vamos fazer. Ora, como o plano CBA é perpendicular à reta EV, podemos usar para vetor da reta EV o vetor diretor do plano CBA, ou seja, o vetor normal ao plano CBA, que nós sabemos qual é. É este vetor que aqui está, menos 1, 6 e 1. Portanto, usamos então para vetor da reta o vetor de coordenadas menos 1, 6 e 1. Portanto, estamos a retirar ali dos coeficientes do x, do y e do z, respectivamente. Portanto, já temos aqui então o que necessitamos para escrever a equação vetorial da reta. Só convém é dizer, talvez aqui fazer uma pequena nota, portanto, como a reta EV é perpendicular ao plano ABC,
Portanto, o plano contém a base da pirâmide. Então, um vetor diretor da reta EV poderá ser o vetor normal ao plano ABC. Ou seja, portanto, o vetor diretor da reta poderá ser o vetor normal ao plano ABC, que é um pequeno erro. Portanto, menos 1, 6 e 1. Sendo assim, já podemos então escrever a equação vetorial da reta. Portanto, a equação vetorial da reta EV será dada por xyz, pela seguinte equação, xyz igual a coordenadas de ponto, menos 1, 19 meios, 4, mais k vezes o vetor, menos 1, 6, 1, aqui com k pertencente a R. Bom, e temos então aqui a equação vetorial da reta EV, ok? Vamos então aqui passar para o 15.2. Aliás, antes disso, talvez eu vá colocar aqui, vou só aqui colocar, talvez tentar fazer aqui um corte, talvez dê jeito. Vou só aqui colocar, pode ser que dê jeito numa linha posterior, a equação da reta EV, ok? Vamos então passar aqui para o 15.2. Determina as coordenadas do ponto E. Vou aqui apagar esta parte. Apagar o 15.1. Portanto, determinar agora as coordenadas do ponto E. Quase sempre, quando me pedem para determinar as coordenadas de um ponto, nós temos que olhar para esse ponto e reparar se ele não é interseção de uma reta com um plano, por exemplo, ou interseção de 3 planos, ou interseção de uma reta com uma superfície esférica. Neste caso, o ponto E resulta da interseção da reta EV, vou usar este esquema aqui, resulta da interseção da reta EV com o plano ABC. Portanto, o ponto E é este ponto que aqui está. Como é que eu vou determinar então as coordenadas do ponto de interseção da reta com o plano? É muito simples. O que eu vou fazer é aproveitar a equação vetorial da reta para obter as chamadas coordenadas do ponto genérico da reta, ou da família de pontos daquela reta. Se nós repararmos com atenção, o que aqui se está a dizer é que todos os pontos da reta x, y, z se obtêm desta forma, atribuindo um valor ao k. Portanto, por cada valor que eu der ao k diferente, valor real, eu vou obter um ponto diferente da minha reta. Ora, o que eu quero é descobrir qual é o valor de k, no fundo, qual é o ponto da reta, para o qual esse ponto é o ponto E. Vamos então ver. Ficamos então com menos 1, 19 meios, 4, mais k, menos 1, 6, 1. Vamos então aqui obter o ponto genérico. É muito simples. Multiplicamos o k, ou todas as coordenadas ali do vetor por k. Ficamos com menos k, 6k e k. Somamos aqui estas coordenadas. Menos 1, menos k. 19 meios mais 6k e 4 mais k. Ora, aqui temos então a família de pontos que pertencem à reta R. O ponto E, como é ponto da reta E, não, a reta é V. O ponto E, como é ponto desta reta, terá que ser um ponto desta forma. Eu só preciso é descobrir qual é o K que me permita chegar até o ponto E, ou obter o ponto E. Ora, como o ponto que eu pretendo é então um ponto da reta EV, que também é ponto, no fundo aqui do plano ABC, e por ser ponto do plano ABC, tem que ser um ponto que tem que verificar aquela condição.
a equação cartesiana do plano. Okay? Portanto, no fundo, o que eu procuro é um ponto da reta, ou de entre esta família de pontos, aquele ponto da reta que verifica esta condição que aqui está. Então é muito simples. Para que o ponto da reta pertença ao plano ABC, é necessário que menos o seu x mais 6 vezes o seu y mais o seu z mais 14 igual a 0. Portanto, menos o seu x, que é o menos 1 menos k, mais 6 vezes o seu y, que é 19 meios, mais 6k, mais o seu z, que é 4 mais k, mais 14 igual a 0. Agora temos que resolver esta equação, que apenas tem uma incógnita. Portanto, ficamos com 1 mais k, mais, ora, 57, mais 36k, mais k mais 18, já somei aqui o 4 com o 14, igual a 0. Portanto, 36k, 37k, 38k, 38k, 57 com 1, 58, 58 com 18 dá 76. Portanto, passa para aqui, para o segundo membro, menos 76. Ficamos então com k igual a menos 2. Ora, então já descobrimos qual é o k. Já acabamos de descobrir então qual é o ponto da reta que pertence também ao plano ABC. Ou seja, estamos a falar do ponto E. Ora, então, neste sentido, o ponto E terá de coordenadas menos 1, menos 2. Estou aqui só a substituir então o k por menos 2. Vou aqui até assinalar melhor o valor que nós obtivemos para o k. 19 meios mais 6 vezes menos 2 e 4 menos 2. Portanto, o ponto E fica então o ponto de coordenadas 2 com menos 1 dá 1. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12, menos 24. Menos 24 com 19 dá menos 5 meios. E 4 menos 2, 2. Ficamos então aqui com as coordenadas do ponto E. Vamos só aqui recortar também esta informação. Pode ser que faça falta para mais tarde usarmos. Ok. Vou fazer ali uma caixinha à volta também. Bom, vou aqui apagar para passarmos para a linha seguinte. Na linha seguinte, o que é que nos diz essa linha? Diz o seguinte. Determina uma equação do plano perpendicular a ABC e que contém a reta VA. Portanto, determino uma equação do plano perpendicular a ABC e que contém a reta VA. Ora, eu vou fazer aqui um esquema daquilo que eu pretendo. Portanto, o que eu pretendo é um plano. Eu sei que esse plano contém a reta VA, segundo a informação que temos. E para além disso, esse plano ainda é perpendicular ao plano ABC. Portanto, vou aqui tentar representar aqui um plano, ok?
Sabemos que então o meu plano é perpendicular ao plano ABC. Ora, então vamos lá. O que é que nós necessitamos para definir o plano? Precisamos de duas coisas. Precisamos de um ponto do plano. E aí podemos escolher para ponto do plano o ponto, por exemplo, V, que eu tenho as coordenadas dele. É o ponto de coordenadas -1, 19 meios e 4. E precisamos de um vetor normal. Vetor normal ao plano que queremos definir, aqui representado a vermelho. Como eu já referi, se o vetor normal ao plano não é dado e nós temos que o determinar, então só há uma hipótese de o fazer. Para o fazer é termos dois vetores, ou definirmos dois vetores que sejam paralelos ao plano que pretendemos determinar. E nós, de facto, se prestarmos bem atenção, nós temos esses dois vetores. O vetor VA é um vetor paralelo ao plano que está aqui a vermelho. E como o plano ABC é perpendicular ao plano que eu pretendo, o vetor normal ao plano ABC acaba por ser também um vetor paralelo a este plano. Ou seja, nós temos aqui já dois vetores paralelos ao plano. E estes dois vetores, como são paralelos ao plano, serão naturalmente perpendiculares ao vetor normal ao plano. Então, resolvendo um sistema, vamos descobrir as coordenadas de um vetor perpendicular ao plano que se pretende. Ora, claro que para isso precisamos das coordenadas do vetor diretor da reta VA, que nós temos, porque nós temos a equação da reta VA, temos aqui as equações cartesianas da reta VA. Vamos começar por aqui. Estas equações cartesianas ainda não estão. É na forma indicada para obtermos as coordenadas do vetor, pois o coeficiente ali do y, o número que está ali a multiplicar pelo y, não é um número 1. Aqui o número que está a multiplicar pelo x é 1, o número que está a multiplicar pelo z é 1, mas aqui do y não. Como é que nós vamos tirar aquele 2 dali? É fácil, dividimos todos os termos da fração por 2 e ficamos com y mais 3 sobre 25 meios igual a z menos 2 sobre 2. Ora, sendo assim, daqui retiramos que um vetor diretor da reta VA vai ser o vetor de coordenadas 1, 25 meios e 2. Falta-nos agora outro vetor, o vetor normal do plano ABC, que nós temos ali, que é -1, 6, 1. E, portanto, o que nós sabemos, sabemos que o vetor normal, que eu pretendo, escalar o vetor normal ao plano ABC igual a 0, e o vetor normal escalar o vetor diretor da reta VA também é igual a 0. Portanto, vamos então resolver este sistema. Ora, A, B, C escalar -1, 6, 1 igual a 0. E ABC escalar 1, 25 meios. Aqui tenho um pequeníssimo erro, aqui não é 25 quintos, mas sim 25 meios. 2 igual a 0, equivalente a ter, menos A, mais 6B, mais C igual a 0, e A mais 25 meios de B, mais 2C igual a 0. Vamos então resolver o sistema. Pegamos numa das equações, resolvemos em ordem a uma incógnita. Por exemplo, podemos resolver o de cima em ordem a A. Ficamos com A igual a 6B mais C. Vamos então à equação de baixo substituir. 6B mais C mais 25 meios de B mais 2C igual a 0. Resolvemos esta equação em ordem a uma incógnita. Por exemplo,
podemos resolver em ordem a C. Portanto, 12 com 25 dá 37. 37b sobre 2 mais 3c igual a 0. Portanto, ficamos com C igual a menos 37b sobre 6. E o A. Temos agora que ir à equação superior, a esta equação, substituir o C por menos 37b sobre 6 para ficarmos com a mesma variável nos dois segundos membros, que neste caso será B. Portanto, fica 6b menos 37b sobre 6. Portanto, reduzindo ao mesmo denominador, ficamos com A igual a 6 vezes 6, 36. 36 menos 37 dá menos 1. Menos B sobre 6. E aqui C igual a menos 37 sobre 6B. Ora, neste sentido, a família de vetores normais ao meu plano será dada por menos B sobre 6. Portanto, está ali o A igual a menos B sobre 6. O B é B e o C é menos 37 sobre 6B. Atribuindo um valor a B, portanto, isto aqui, B é um real diferente de 0. Atribuindo um valor a B, ficamos com o vetor, por exemplo, menos 1, 6, menos 37. Isto caso o B seja 6. Ora, este será então o vetor normal ao meu plano. Portanto, será menos 1, 6, menos 37. Sendo assim, já podemos escrever a equação desse plano. Como é que vai ficar? AX mais BY, só aqui, vamos corrigir a cor. Vai ficar então AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. O A, o B e o C são os coordenados do vetor, portanto vai ficar menos X mais 6Y menos 37Z mais D igual a 0. Para descobrirmos o D, pegamos nas coordenadas do ponto que pertence ao plano, substituímos aqui o X, o Y e o Z por essas coordenadas e descobrimos o D, usando aquela equação. Ficamos com mais 1 mais 6 vezes 19 meios menos 37 vezes 4 mais D igual a 0. Portanto, isto vai dar 1 mais 54 menos, ora, 37 vezes 2 são 74, 148 mais D igual a 0. Portanto, daqui resulta 54 com 55, 55 menos 148. Portanto, ficamos com D igual a 90, menos 93. Mais 93. Ok. Ora, continuando, ficamos com menos x mais 6y menos 37z mais 93 igual a 0. E temos aqui então a equação cartesiana do plano. Ok? Vou só aqui também aproveitar, pode ser que faça falta, aqui para a linha seguinte, e penso que faz. Vou colocar aqui. Ora, vou apagar então. Vamos agora passar para o 15.4. 15.4.
Defina por uma condição cartesiana a interseção do plano definido na linha anterior com o plano ABC. Portanto, o que se pretende agora é a interseção entre os dois planos. O plano ABC, que já está aqui a sua equação cartesiana. Portanto, o plano ABC, definido por menos x mais 6y mais z mais 14 igual a 0. E o plano definido na linha anterior, vou chamar plano alfa, que é então dado por menos x mais 6y menos 37z mais 93 igual a 0. Portanto, o que eu pretendo agora é a interseção entre estes dois planos. Reparem que determinar a interseção entre dois planos, no fundo, é determinar uma reta de pontos. Pois, dois planos, quando se intersetam, intersetam-se numa reta, não é? A questão é como determinar a equação cartesiana desta reta. Ora, o que nós procuramos, no fundo, são os pontos do espaço que pertencem aos dois planos simultaneamente, ou seja, aqueles pontos que verificam esta equação cartesiana e que verificam ao mesmo tempo aquela equação cartesiana. Então, o que nós temos que fazer é resolver um sistema com as equações cartesianas dos dois planos. Menos x mais 6y mais z mais 14 igual a 0. Portanto, procuramos os pontos x, y, z que verificam aquela condição para pertencerem ao plano ABC. E, para além disso, aqueles pontos que também pertencem ao plano, que definimos, o plano alfa, chamamos assim, que definimos na linha anterior. Portanto, e que têm que verificar a sua condição analítica. Vamos então aqui resolver este sistema. Mais uma vez é um sistema com três equações, três incógnitas e duas equações. Vou então resolver cada uma das equações em ordem a uma incógnita. Por exemplo, vou resolver a de baixo em ordem a x. Ficamos com x igual a 6y menos 37z mais 90 mais 93. Exato. Vou à equação de cima substituir. Ficamos com menos 6y mais 37z mais menos 93 mais 6y mais z mais 14 igual a 0. Resolvemos agora a equação de cima em ordem a uma incógnita. Estes aqui vão cortar. Ficamos com 38z menos 93 mais 14 dá exatamente menos menos 79. Ok? Então z será igual a 79 sobre 38. Temos que ir aqui então substituir o z por esse valor e ficamos com x igual a 6y menos 37 vezes 79 sobre 38 mais 93. Portanto, z será igual a 79 sobre 38 e x será igual a 6y. Bom, agora temos que fazer ali aqueles cálculos. De qualquer forma, há aqui qualquer coisa estranha que eu penso que já vem aqui deste 93 nas equações cartesianas que não deveria ter dado, talvez 93, ou na equação cartesiana do plano. Qualquer coisa aqui, não sei se cometi algum erro de forma sem dar por ela, que eu tenha cometido, mas o que é necessário aqui, eu vou aqui aldrabar um bocadinho, porque estas contas são um bocadinho complicadas. Vamos supor, não sei o que é que vai dar, mas vamos supor que daria 6y mais 15. 6y mais 15. O que é que nós teríamos que fazer a seguir?
Ora, estas aqui são as equações cartesianas da reta? Sim, não podemos dizer que não sejam as equações cartesianas. Não estão definidas na forma habitual que nos permite logo indicar o ponto e o vetor da reta. De qualquer forma, o que eu vou fazer aqui é não obter a equação cartesiana, mas obter a equação vetorial primeiro. Como é que eu vou obter a equação vetorial aqui? O que é que eu descobri então? Eu descobri que todos os pontos da minha reta, x, y, z, no fundo são da forma 6y mais 15, portanto o x é 6y mais 15, o y é y e o z é 79 sobre 38. Ora, o que eu acabo de perceber aqui é que, reparem, se eu separar de cada componente o termo independente do termo com incógnita, por exemplo, aqui na primeira componente, separar o 6y do 15, aqui separar o y do mais 0, não é? E aqui separar, aqui não há nada a separar porque não há termo com incógnita, fica só o termo independente. Se eu separar os termos com incógnita dos termos independentes, ficamos com algo deste género: 15, 0, 79 sobre 38, mais 6y, y e 0. Aliás, se vocês somarem isto, obtêm exatamente o que está ali escrito. Ok? E se colocarmos agora o y aqui em evidência, ficamos então com a equação vetorial da reta. Está aqui um vetor desta reta, 6, 1, 0, e está aqui um ponto, 15, 0, 79 sobre 38. Claro que depois de termos o vetor e o ponto, é muito fácil escrever as equações cartesianas. Tá bom? Há alguma questão que queiram esclarecer relativamente a este exercício? Há aqui, o 93 não devia ter aparecido. Há aqui algum erro, talvez, que eu tenha cometido em termos de cálculos, mas na aula depois poderemos ver o que é que aconteceu. Mas na aula, se tiverem mais alguma questão a colocar, se não tiverem compreendido alguma questão, poderemos falar sobre o exercício, tá bom?